Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Sintonia comigo, Cláudia Jage. E no programa de hoje o assunto está interessantíssimo. Eu recebo uma sumidade da medicina, esse clínico e grande endocrinologista, Dr. Filippo Pedrinola. Prazer, Dr. Filippo, que honra te receber. Prazer é meu, Cláudia. Muito feliz de estar aqui com você no seu programa, que assim eu vejo que está crescendo e você é uma pessoa muito querida. Muito obrigada. Porque obrigada. além de paciente, virou amiga. Obrigada, doutor Felipe, você é muito querido. Obrigada por ter vindo, obrigada por ceder seu tempo. Eu sei que você não consegue parar um minuto. Muito obrigada. Então, hoje nós vamos ter uma aula aqui, vai ser um bate-papo muito gostoso, mas com grande aprendizado, doutor. Ensina pra gente um pouquinho como é que a gente faz para chegar com saúde plena, para a gente viver de uma forma melhor. A gente pode falar dos pilares da saúde, é assim que a gente pode se referir, doutor? Podemos, acho que é uma boa analogia, né? Eu digo que a nossa saúde é resultado das nossas escolhas. Então, aquilo que a gente escolhe, a maneira como a gente escolhe viver, nosso estilo de vida. E aí eu gosto de usar essa analogia da saúde como se fosse a ponta de um iceberg. Então, quando a gente olha um iceberg na água, assim, a gente só vê a ponta dele, né, que seria 10%. Os outros 90% estão submersos, escondidos embaixo. Então, essa ponta do iceberg, fazendo analogia, seria como se fosse o estado de saúde aparente da pessoa. Então, aquela fotografia do momento. Então, ali, a pessoa pode aparentar acima do peso, né, gordinha, ou com câncer, ou com uma doença mais grave, ou com depressão, insônia, quer dizer, é a forma como aquilo está se manifestando naquele momento. Certo. Mas a gente sabe que dificilmente alguém fica doente de repente ou engorda de repente. É resultado das escolhas. E as escolhas são escondidas embaixo da água. Então, o primeiro andar, embaixo do nosso iceberg, seria a atividade física, movimento. E não é só para queimar calorias, né? Então, a gente sabe que o exercício físico libera também o que a gente chama de química da alegria. Então, libera serotonina, endorfina, né, vários neurotransmissores que são ligados ao bem-estar. Além disso, se descobriu que o músculo é um órgão endócrino, ou seja, como se fosse uma grande glândula e que produz vários chamados de miocinas, né, que são mensageiros químicos. Os hormônios são mensageiros químicos. Né, então, o músculo produz quando a gente se movimenta. E esses mensageiros químicos que o músculo libera têm efeitos anti-inflamatórios. Um deles tem um nome estranho que chama BDNF, ele vai lá no cérebro, melhora a saúde cerebral, diminui a neuroinflamação, aumenta até o volume do cérebro. Eu costumo brincar que exercício físico deixa a gente mais inteligente. Né? Então, assim, a atividade física ela é fundamental. Eu diria que é a nossa poupança da vida. Né? Eu sei que você faz todo dia. Né? Tem que fazer, né, doutora? Às vezes a gente não está com vontade e vai sem vontade mesmo. Vai sem vontade mesmo. Então, esse é o primeiro andar. O segundo andar é a alimentação. Então, aquilo que a gente coloca para dentro do nosso corpo. O que a gente come, o que a gente bebe. E assim, o alimento não é só carboidrato, proteína, gordura, vitaminas, minerais, mas o alimento é informação. Então, quando a gente come alguma coisa ou bebe alguma coisa, esses alimentos, eles vão agir no nosso DNA. Né? Então, tem uma interação no nosso DNA. Ligando ou desligando genes bons, genes ruins. Então, isso chama-se nutrigenética. Então, a gente sabe que... Então, na verdade, isso vem evoluindo muito, a medicina da precisão. A gente pode falar sobre isso também. Então, a gente sabe que o alimento é isso, é informação. E a gente é aquilo que a gente come, o que a gente digere. Né? Tem toda uma interação com a nossa própria microbiota intestinal. Então, esse é o segundo andar, a alimentação. O terceiro andar é o emocional. Né? Eu sempre brinco que cuca é tudo, né? Com certeza. Então, puxa, como você está gerenciando o estresse do dia a dia, a ansiedade. Então, quer dizer, o estado emocional é extremamente importante. Se a gente pegar o exemplo do estresse. O estresse é uma verdadeira pandemia mundial. E o Brasil é o número 2 de estresse no mundo. É o número 2? Número 2. Nossa, que triste. Então, essa situação de estresse, o estresse foi feito para ser agudo e não crônico. Então, agudo era bom na época do Homem das Cavernas, né? Então, quando vinha lá o tigre, dente de sabre atacar, aí você tem aquela situação de ansiedade, de estresse, libera adrenalina, cortisol, daí a pupila dilata, o sangue vai para os músculos, você fica mais forte, mais rápida, que é a resposta a lutar ou fugir. Só que hoje não é mais o tigre,
E existem coisas que são crônicas o dia inteiro martelando na nossa cabeça. Então, preocupações relacionadas a trabalho, dinheiro, relacionamento, tudo, família, por aí vai. É um trânsito que a gente perde. Trânsito, né? Então, isso acaba deixando a gente no estado sempre de hiperestimulação. E muita produção de adrenalina e cortisol, e isso é tóxico para o nosso corpo. Aí o nosso quarto andar, lá no nosso iceberg... Nosso iceberg. É a espiritualidade, né? Olha... Que não tem a ver obrigatoriamente com tipo de religião ou crença. Mas simplesmente como é que você está vivendo com você mesmo, a sua conexão, é o sentido e o propósito da vida. Sim. Né? Então a crença é importante, mexe até com o nosso sistema imunológico. Né? Então a gente sabe que pessoas que têm alguma crença se recuperam melhor de doenças, têm um sistema imunológico melhor. É a fé, né, doutor? A fé. A fé não importa qual. Sim, exato. E se a gente for ainda jogando um pouquinho mais para baixo, no nosso iceberg a gente tem o sono, a qualidade do sono, que é muito negligenciado nos dias de hoje, né? Mas a gente sabe que a maior parte da população tem problema de sono. Então é durante o sono que a gente se recupera. E o sono, apesar de parecer uma coisa meio paradona, mas o sono é feito de 4 fases. A fase mais superficial até a mais profunda, que é a chamada fase REM. Sim. REM na verdade, vem do inglês, né, que movimentos oculares rápidos. Naquela fase que a gente está dormindo e os olhos vão para lá e para cá. Exato, sim. E aí, principalmente quando a gente sonha. E durante essa fase, a gente consegue, vamos dizer, limpar o lixão da nossa mente. Olha que interessante. Durante a fase REM e do sono profundo também. E essas 4 fases demoram mais ou menos 90 minutos. E a gente precisa de 5 dessas à noite. Então, 5 vezes 90 vai dar 7 horas e meia. Por isso que a mãe, a avó fala, olha, tem que dormir 7, 8 horas por noite. Comprovadamente. Para refazer toda essa bioquímica cerebral. Sim. Se descobriu que a gente tem um sistema linfático no cérebro, chamado sistema glinfático. Nosso cérebro ele muda de volume à noite. Né? Sério, então, essa movimentação dessa que a gente chama de linfático cerebral ou glinfático, vai tendo toda essa renovação. Então, ter uma qualidade de sono, um sono reparador, é fundamental também. Então, esses são basicamente, eu diria que são os pilares do bem-estar. E não existe um sem o outro. Não adianta você, eu comi bem, mas eu não faço exercício. Ou faço exercício, não como bem e não durmo bem à noite. Não tem como. Então, esse é o grande desafio do dia de hoje, você ter o equilíbrio em todos esses pilares. Que bacana, doutor Filipe. E é uma coisa que está a nosso alcance, né, doutor Filipe? Por exemplo, exercício físico. A pessoa não precisa obrigatoriamente ir a uma academia. Ela pode caminhar e subir uma escada, não é? O exercício físico é clinicamente comprovado que ele tem esse auxílio, a gente precisa fazer, é isso, doutor? Precisa. Ele é um remédio? É um remédio. É um grande remédio. Porque diminui várias doenças crônicas. Diminuir a incidência de doenças crônicas, principalmente diabetes, câncer, doença cardiovascular, infarto, AVC. Está tudo relacionado? Está tudo relacionado. E osteoporose. Né? Quando a gente faz exercício, se a gente imaginar, o músculo está inserido no nosso osso através dos tendões. Né? Então, quando a gente faz exercício físico, você traciona o osso e você estimula uma célulazinha que tem lá no osso, chamada osteoblasto, a fazer osso novo. Porque a gente imagina e olha o osso como se fosse uma coisa meio parada, né? Mas não é um tecido vivo em constante renovação. Então, o exercício ele vai e ajuda a prevenir a osteopenia, a osteoporose, que é um problema muito sério, principalmente nas mulheres, depois da menopausa. Exatamente. E tem toda a relação também como prevenção de doença neurológica, doutor Filipe? Tem muito. Tem já estudos mostrando que atividade física regular diminui a incidência de doenças neurodegenerativas, né, como o Parkinson, o Alzheimer. E então, realmente a gente pode dizer que o melhor remédio que tem seria, mas que não tem em cápsula, né, é o exercício físico. É o exercício físico. É uma maravilha. Não tem desculpa, né, doutor? Não tem. Não tem desculpa. E não é só aquela parte estética, né? É muito mais interno também, né, doutor? É um complemento. E por falar nisso, em parte estética, é o emagrecimento, que acho que é o assunto pelo menos em todas as rodas que eu frequento, tem sempre alguém, a gente está conversando sobre isso, como dietas novas, mas você falou uma frase que ficou muito assim, me marcou muito, e é a coisa mais inteligente, é que as pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Fala sobre isso, doutor Filipe, por favor. Essa frase é cruel, né? Porque todo mundo procura um atalho, né, Cláudia? Sim.
Então aquela pessoa quer o caminho mais curto, com menos esforço, que a vida é cheia de obrigações. Então eu quero um remédio para emagrecer. Eu quero uma solução milagrosa, uma dieta X ou Y, dieta da moda, ou remédio que minha amiga tomou e emagreceu. Então é isso. E emagrecer é um processo que não é um processo passivo, ele é um processo ativo. Então você fala, bom, vamos lá, vamos emagrecer. Mas aí eu acho que tem que estabelecer uma parceria entre o médico e o paciente tem que fazer a parte dele. Claro, né? Então, lógico. porque, claro, as medicações evoluíram muito, a gente vai falar disso, né? Então, ajudam demais. Mas eu encaro a medicação como se fosse uma muleta, que você ajuda a pessoa naquele momento, a dar aquele pontapé inicial, ajuda na perda de peso, mas aproveitar esse período que a pessoa está emagrecendo, que o remédio está ajudando, e procurar modificar algumas pequenas coisas nos hábitos de vida. Com toda certeza. Incluir o exercício, escolher melhor os alimentos, como é que está seu emocional, está dormindo bem, não está? Então, é isso que tem que ser, quer dizer, é um processo ativo e não passivo. Maravilha. E eu imagino, deve chegar tanta coisa no seu consultório, doutor, e elas jogam essa responsabilidade para você, é isso? Você tem que emagrecê-la. Tem isso, é engraçado, que às vezes eu chego alguns casos que são engraçados, né? Conta, doutor, conta tudo, doutor. Que aí é comum isso. O paciente fala assim, olha, eu já fui nesse médico, naquele médico, e nenhum funcionou. Nenhum me emagreceu. Né? Aí eu falo assim, eu vou ser o próximo que ela vai falar que não funciona. Né? Então, ela quer milagre, né? As pessoas querem milagre. E milagre não estamos fazendo, né? Não tem como. Então, acho que essa coisa do emagrecimento, realmente porque o excesso de peso, obesidade, é um dos grandes problemas de saúde pública no mundo. Né? Porque o sobrepeso, a obesidade está ligado à maior parte das doenças crônicas que mais matam. Né? Então, principalmente porque o excesso de peso, principalmente visceral, abdominal, leva a uma situação chamada síndrome metabólica. Né? Essa gordurinha visceral, ela é a pior que tem, porque ela produz vários fatores inflamatórios. E a gente adoece e envelhece porque a gente inflama. Então, esses fatores inflamatórios vão fazendo com que a insulina não consiga funcionar mais direito e vai criando essa situação chamada resistência insulínica. E aí a pessoa tem muito mais chance de se tornar diabético, hipertenso, e aí toda essa situação aumenta colesterol, começa a acumular placa nas coronárias, nas carótidas. Então isso vai aumentando o risco também de doenças cardiovasculares. Nossa, doutor Filipe, é um complexo de coisas muito sérias, né? E por falar nesses milagres, que eu imagino que você seja cobrado diariamente, a gente vai falar das canetinhas, né? São canetinhas, assim, o Ozempic, Mounjaro, eu não sei, cada hora é a moda, então... Mas e a expressão cara de Ozempic, que virou uma coisa comum? Por que isso se deu, doutor? O que está acontecendo? Bom, é claro que tem muito fake news, né? Mas a história das canetinhas tem mais de 20 anos. Tem mais de 20 anos? Mais de 20 anos. Então, se a gente for pensar aí no timeline dessas canetinhas, a primeira delas já tem mais de 20 anos. E foram lançadas assim para o diabético. Sim, né? Então, só que essas canetas foram evoluindo. As substâncias, né, as moléculas foram evoluindo. Então, as primeiras, lá no começo, lá atrás... tinha que injetar todo dia. Sim. Aí isso foi evoluindo e hoje a gente tem essas mais modernas que a pessoa pode aplicar só uma vez por semana. Né? Certo. Então o que acontece? Não é que assim, a substância que tem nessa caneta, não é que ela tem uma ação direta na pele ou faz a pele derreter, né? Ficar certo. É o emagrecimento em si, porque muita gente, infelizmente no Brasil, se compram essas canetas na farmácia sem receita. Nossa. Então a pessoa vai, compra, usa a dose errada, passa mal. Não procura um excelente médico como o Dr. Filipe. Que tem efeitos colaterais, né? Todo remédio pode ter. E se você usa a dose errada, tem que ter um escalonamento de dose, que pode dar enjoo, pode dar gastroparesia, quer dizer, interromper o trânsito intestinal. É mesmo. Dor de cabeça, mal-estar, hipoglicemia. Nossa, doutor, quanto Porque a pessoa vai lá, usa a caneta, dose errada, e não come. Tô sem fome, não vou comer. Aí passa mal, tem dor de cabeça, náusea, vômito. É muito comum essa coisa do intestino preso. E o problema não é o remédio, é o mau uso dele. Certo. Né? E aí, às vezes, emagrece muito rápido. E como emagrece muito rápido, a gente sabe, tem a pele, embaixo da pele tem lá, na pele tem o colágeno, elastina, tudo isso. Aí vem a gordura, né, também. E a gordura dá sustentação
para o rosto. Sim. Então, quando a pessoa perde peso muito rápido, pode ficar mais marcado. Aqueles vincos, né, se acentuam. Sim, dá a impressão até que envelheceu um pouco, né? Que envelheceu. Mas não é uma ação direta do remédio. Qualquer emagrecimento muito rápido vai dar essa mesma aparência. Entendi. Então, por isso que o emagrecimento ele tem que ser planejado, né? E, ao mesmo tempo, muitas vezes a gente vê que as pessoas não comem proteína direito. Né? E outros nutrientes. Ganhar nutrientes. massa magra. Não... Aí perde massa magra. Lógico. E também, não só a gordura, mas os músculos dão sustentação para o corpo. Sim, claro. E aí a flacidez vem. Nossa. Mas não é uma ação do remédio. Então Entendi. isso é um mito. É o mau uso do remédio. É o mau uso. Tudo tem que ser equilibrado, né, doutor Felipe? Por falar em equilíbrio, eu gostaria de te dar uma lembrança do nosso presente, do nosso patrocinador, obrigado. da New Wine, Delícia. Com equilíbrio, que você brinde muito. Pois eu vou Saúde, claro, doutor. Pode abrir agora, não? Como você quiser, doutor. Então eu vou abrir. Porque você sabe o vinho que eu adoro vinho, né? Então, um bom italiano, doutor, é até uma pauta. Nossa, que delícia. Obrigado. Brinde muito, saúde, doutor mesmo. Felipe. A New Wine tem uma variedade de mais de 850 rótulos, num estoque de mais de 10 mil garrafas. Com certeza você vai encontrar um que vai te agradar. New Wine. Doutor Filipe, vamos falar também, a gente falou agora do vinho. O vinho pode, doutor? Vamos falar do álcool. Vamos falar do álcool. Porque o álcool, tanto faz se o álcool está no vinho, ou na vodka, ou no uísque, no saquê, tanto cachaça. Porque o álcool, ele vem do açúcar. Tá. Né? Então, tem o açúcar, aí o açúcar é fermentado, destilado, e se transforma em álcool. Certo. E o açúcar, quer dizer, a glicose, tem 4 calorias por grama. E o álcool tem 7. Então, a gente já vê aí que o álcool engorda quase o dobro. Né? E às vezes, porque é líquido, escorrega, né? É mais fácil. Mas o álcool, assim, o álcool ele tem que ser metabolizado. Né? Então, a gente bebe o álcool, aí ele vai, o fígado, que é o nosso principal laboratório do corpo, ele tem que metabolizar esse álcool. Sim. Aí ele pega esse álcool e transforma. Um dos produtos é o acetaldeído, que chama. E isso ele faz mal, ele é tóxico. Certo. Então o álcool é tóxico para o nosso corpo. Mas, como diria um dos pais da medicina, Paracelsus, ele falava assim que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Perfeito. Então a gente vê que um dos maiores exemplos de dieta boa da história da humanidade é a dieta mediterrânea. Sim. E então lá depois da Segunda Grande Guerra, quando foi por volta lá na década, lá em 1950, mais ou menos, desembarcou lá em Salerno, no sul da Itália, um pesquisador americano. E ele viu, puxa, o que será que acontece aqui nesses países que são banhados pelo mar Mediterrâneo, que eles vivem mais tempo, são felizes, têm menos câncer, menos diabetes, morrem menos do coração. E começou a estudar qual seria, então, a mágica dessa dieta mediterrânea. E claro que dentro, não é nosso assunto de hoje, mas dentro da dieta mediterrânea... Interessantíssimo, vamos lá. Porque é uma dieta que se come comida de verdade, né? Não tem ultraprocessados, tem muito pouca carne vermelha, então, e você não vê carboidrato refinado, açúcar, né? Então tem muitos grãos, azeite de oliva, o vinho em pequenas quantidades. Então a gente vê que tem muitos estudos da dieta mediterrânea e aí está inserido, por exemplo, o vinho, né? Então, em pequena quantidade... Tudo bem. Tudo bem. E outra, é um estilo de vida. Quando a gente vai analisar o termo dieta, que muita gente pensa em dieta, privação, vou sofrer. Dieta, se a gente for ver do latim, significa a sua relação com a terra. Então, não é só a dieta, mas é uma das coisas mais importantes é os relacionamentos. Então, a gente sabe que o que mais interfere na longevidade, no bem-estar, numa vida boa, é a qualidade dos nossos relacionamentos. Olha que interessante. E isso vem do estudo de Harvard, também depois da Segunda Grande Guerra, que vem até hoje. Então, isso, qual o preço que tem ali, se você pensar, puxa, eu vou tomar uma taça de vinho ou tomar um drink com os amigos e dar risada durante 2 horas, feliz da vida. Isso provavelmente faz bem para a sua saúde. Sim, sem dúvida. Né? Esse lado emocional, de contexto, da espiritualidade que a gente estava falando. A gente volta nos pilares, né? Exato. Então, se a gente pegar os estudos da dieta mediterrânea, então, uma taça de vinho por refeição para os homens, e na verdade 2 para os homens e 1 para as mulheres, a gente sabe que, pelos estudos, que não parece ter nenhum impacto. Entendi. Mas, a princípio, o álcool é tóxico. Sim. Mas, isso que eu digo, né? Se ter esse equilíbrio, nesse sentido também, então você toma sua taça de vinho todo dia, mas você faz exercício, você dorme bem, você se alimenta bem,
Então, essa toxicidade leve, que pode ter o álcool em pequenas quantidades, você consegue equilibrar com o resto. Tudo é equilíbrio, Tudo né, é equilíbrio. doutor Filipe? E é tão vasto esse assunto, é tão gostoso, que um linka com o outro e a gente vai embora. Uma entrevista com você é muito pouco, doutor Filipe. Mas eu quero voltar lá atrás, agora a gente chegou no nosso momento, sintonia, sintoniza comigo. Doutor Filipe Pedrinola, se você fosse voltar hoje aos seus 20 anos, qual conselho você daria para você? Aos 20 anos? Bom, primeiro... deixa eu pensar. Mas eu acho que, principalmente, eu teria mais cuidado com os próprios relacionamentos. Eu acho que isso é importante, porque o tempo vai passando e eu vejo para mim, eu fui na faculdade de medicina, né, com meus 17 para os 18 anos, entrei na faculdade de medicina. Olha, menino. Aí tem gente que a gente adora, né? E que você perde o contato, às vezes você não cultiva essas amizades com o passar do tempo, e é uma pena. Né? Porque você fala, puxa vida, que pessoa que eu gostava tanto, eu perdi o contato. E às vezes você reencontra e é legal. E é gostoso, né? Mas eu acho que se eu fosse dar um conselho para mim mesmo, seria ficar mais atento às amizades, às pessoas que você gosta, conviver, ter mais tempo para isso, sabe? Porque eu vejo isso até por esse estudo que eu estava te falando, que é muito, para quem quiser, tem no YouTube. Aí vai lá e vai ver esse estudo que é muito interessante no que mais interfere na vida das pessoas como desfecho de felicidade, qualidade de vida, que é a qualidade dos relacionamentos. Então, às vezes, a gente liga no automático e só vai. Né? Então, acho que seria o conselho que eu me daria. Maravilhoso, excelente, que serve para todos nós, doutor Filipe. Por falar em internet, onde a gente encontra os seus livros? Vamos falar dos seus livros. Conta pra gente. O meu primeiro livro foi, em 2011 ou 12, que chama-se Um Convite à Saúde. Né? E aí eu já falava sobre essa coisa do wellness, né? do bem-estar. E aí depois eu falei, poxa, já se passaram aí quantos anos, está na hora de fazer um segundo livro, que é um livro, vamos dizer, mais para a população, né? Não é um livro técnico. Sim, ele é incrível. O primeiro e o segundo também não. É incrível, né? O segundo, eu adorei esse livro. E aí esse segundo chama-se Saúde Sem Idade. Né? E esse é fácil. O primeiro esgotou, não tem mais, não foi reeditado. Que maravilha. Mas esse segundo, que é o Saúde Sem Idade, tem disponível. Jogando na internet, a gente acha. Saúde Sem Idade. Saúde Sem Idade, Dr. Filipe Pedrinola. Comprem, vale a pena, é um manual para ler todos os dias e aprender um pouquinho. É muito legal, é muito bacana. Eu me diverti escrevendo. Dr. Filipe, é muito gostoso. E é uma coisa que a gente volta lá e quer saber como é que era mesmo. E, não, tem N. Se eu fosse trazer aqui uns tópicos que eu li, que eu gostei, que eu sublinhei, não vai dar tempo. Legal. Mas achei incrível. Parabéns, doutor Filipe. Muito, muito bacana. E por falar, então, agora eu queria entrar um pouquinho na questão genética, que eu tenho uma dúvida. Se a pessoa falar, é a minha genética. Não, ela é bonita porque ela tem genética. Então, não, a genética não vai ajudar. É uma sentença? Não. Não. Aliás, foi capa da Time, né, a revista americana. Era assim, os seus genes não são o seu destino. É mesmo, doutor Filipe? Porque a genética a gente não muda, né? Tá lá. Sim. Então tá lá a sequência do nosso DNA, vamos dizer, nosso livro da vida, tá lá, o nosso DNA. Certo. Mas, na verdade, o nosso estilo de vida, as escolhas que a gente faz que a gente estava falando até agora, muda a expressão dos nossos genes. Então a leitura dos nossos genes muda. Isso chama-se epigenética, acima da genética. E isso começou a estudar e é uma revolução no entendimento da saúde, porque depois que terminou o Projeto Genoma, aí, se não me engano, acho que era o Clinton, que era o presidente nos Estados Unidos, falou assim, bom, agora acabaram todos os nossos problemas com saúde, que se identificou, então, conhecendo a genética, a gente consegue interferir. E isso não aconteceu, porque a genética está lá. Mas aí se viu que, por exemplo, os estudos em gêmeos idênticos. Sim. Gêmeo idêntico, quer dizer, tem 100% o mesmo DNA. Certo. Né? E aí foram criados, adotados em famílias diferentes, tiveram condições socioeconômicas diferentes, religiosas, contexto de vida de forma geral. Por que um vai ter câncer e o outro não? Por que um infarta e o outro não? Por que um tem diabetes e o outro não? Ué, não é a mesma genética? 100%? Porque genes foram ligados ou desligados. Então, aquilo que a gente come, que a gente falou, né, que é comida é informação, como você se relaciona, você faz exercício ou não, se você dorme bem, qual que é o seu nível de estresse, microbiota intestinal, né? Então, tudo isso interfere. Você tem genes bons, genes ruins. Eles podem ser ativados ou podem ser silenciados. Né? Então, isso é uma área da medicina extremamente interessante. E por que será que não nasce, por exemplo, célula do fígado na nossa testa?
E por que será que no fígado não nasce cabelo? Sim. As células que estão no fígado e as células que estão na nossa testa têm o mesmo DNA. Os genes são os mesmos. Só que existe uma coisa que para cada lugar do nosso corpo tem genes que são ativados e são silenciados. Então, por isso que não vai nascer coisa no lugar errado, né? Mas é assustador a gente pensar isso, né? Nossa. Mas é muito interessante. Então, a epigenética é o que determina, inclusive, a nossa idade biológica. Porque a idade cronológica está no RG, Sim, não dá para mudar. Exato. Mas a idade biológica você consegue mudar. Por quê? E como? Por causa da epigenética, com as escolhas que a gente faz. Então você pode ter um Cadillac 1950, né, todo enferrujado, largado, e você pode ter esse mesmo Cadillac 1950, lindo, perfeito, com a pintura ótima, brilhando, funcionando. É o estado de conservação. Perfeito. Não é a data de fabricação, mas é o estado de conservação. Olha, o estado de conservação. Que maravilha, doutor. É muito interessante. É para ficar horas, doutor. Eu queria aprender muito, muito sobre isso, ficar conversando com você bastante. Mas eu ainda queria te perguntar outra coisa, doutor, sobre uma polêmica que nós tivemos agora, o ano passado, sobre os implantes hormonais. A reposição hormonal foi proibido e foi liberado, é isso? Qual que é a sua posição a respeito, por favor? Acho que a gente tem que entender que reposição hormonal é algo muito individual. Sim. Né? Então, implante hormonal, na verdade, já existem há 40 anos. Certo. Não é uma coisa nova, sabe? O problema que eu vejo é que começou a ser usado de forma muito inadequada. Né? Infelizmente, muitos médicos mal formados, muitas farmácias produzindo implantes de baixa qualidade, e fazendo disso muito mais um comércio do que uma indicação para problemas de saúde. Né? Então, as indicações dos implantes é só uma forma diferente de você dar o hormônio. Ao invés de você passar na pele, gel, por exemplo, que a gente sabe que uma boa parte das mulheres, principalmente, não absorvem bem pela pele o gel. Doutor Felipe. E aí tem adesivos também, mas nem todo mundo se adapta aos adesivos. Entendi. Então, o implante hormonal é uma forma diferente só de você dar os mesmos hormônios. O mesmo estradiol, a mesma testosterona, colocando embaixo da pele. Exato. E então, só que isso, é claro, tem que ter toda a técnica adequada, a indicação, e nunca é a primeira escolha. Né? Então, você sempre vai tentar, vamos usar um gel, vamos tentar um adesivo. Por via oral, então a reposição hormonal, a gente sabe que por via oral, em geral, pode não ser a melhor via. Porque quando a mulher toma um hormônio, por exemplo, por boca, passa pelo fígado. Tem uma coisa chamada primeira passagem hepática. Sim. E quando passa pelo fígado, o fígado transforma em outros subprodutos, nem sempre bons. Por exemplo, estrona, que é tóxico para a mama. Então, por isso que fala, poxa, via oral. A gente vê uma coisa que, por exemplo, é vendido sem receita nas farmácias, que é pílula anticoncepcional. Sim. Isso é uma reposição hormonal alta, porque tem que bloquear a ovulação. E aí tem as adolescentes comprando, usando, né, mulheres jovens usando como se nada fosse. E aí chega na hora de uma reposição hormonal na menopausa, não, o hormônio dá câncer. Né? Então, assim, eu vejo os implantes hormonais como uma alternativa quando a mulher não se adapta a outra técnica. E super seguro, né, doutor Felipe? Sim, não para usar com o chip da beleza, essas coisas, né? Nada disso. Então, ele não foi lançado para isso, né? Eu, na minha filha, por exemplo, eu uso porque ela tinha muita TPM. Minha filha é um amorzinho, mas ela sofria. Passava muito mal, tinha muito fluxo e tinha endometriose. Né? Então, no caso dela, e tem vários tipos de implante, para ela é perfeito, vai muito bem. Porque acabou com o fluxo dela, praticamente não tem mais. Sofrimento não dela. tem mais TPM, aí os focos de endometriose ficam lá quietinhos. Olha que bom. Então, assim, sendo bem aplicado, é ótimo. Agora, usar para fins estéticos ou para ficar sarado e tal, não é indicação. Não é indicação, perfeito, doutor. É muita coisa, é muita história. E eu vou te pedir para contar para a gente alguma história inusitada que você tenha vivido nesse meio, porque eu acho que onde você vai te fazem perguntas, não é? Você não tem sossego, né, doutor Felipe? Mas quando a gente faz o que a gente gosta, Que não tem maravilha, problema, né? que gostoso. Você lembra de alguma coisa? Tem, assim, eu acho que... eu lembro de um caso, uma paciente que ela chegou e falou assim, puxa, eu tenho muita compulsão e tal, e tudo isso. E eu falei, mas me conta o que você mais come nessas horas, né? Em geral é doce, né? Que a pessoa vai comer doce. E ela começou a comer talco. Talco? Porque ela falou que comia o talco. Doutor Felipe, eu pensei que dava eu já tinha saciedade. escutado de tudo.
Eu queria ver você na hora. Aí eu brinquei, eu falei assim, mas qual a marca que você prefere? Meu Deus, e deve ser um perigo para a saúde, é isso? Então, a gente Se ela aspira esse talco, doutor Filipe, então, ela comia talco na hora curiosidade. da compulsão. Porque aquilo dava um mal-estar, um enjoo, uma saciedade. Ela passava mal, com certeza ficava saciada. Bom, o balão intragástrico, né, que é uma técnica que se usa para emagrecer, Sim. hoje em dia a gente sabe que não funciona tão bem. Mas veio dos gatos, que o gato come o pelo, faz aquela bola no estômago, depois muitas vezes ele põe para fora, né? Certo. O gato, porque dá e dava aquela saciedade. Então, baseado nisso, se desenvolveu o balão intragástrico. Na mesma intenção. Então, né? Ai, doutor Filipe, não, é muito sofrimento, é a qualquer custo, né? Não vale a pena. Não vale a pena. Maravilhoso, doutor Filipe, muito obrigada por essa aula, por essa conversa muito agradável e riquíssima. Agradeço demais. E para a gente te encontrar nas redes sociais, por favor. Bom, eu uso o Instagram, e é Dr. Filipe Pedrinola. Filipe com 2 P's. Certo. É Filippo, Pedrinola. E eu não uso muito Facebook, né? Então, assim, é mais o Instagram mesmo. E aí tem o meu site, que é Dr. Filipe Pedrinola também. Certo. Mesma coisa. Maravilha, muito obrigada. Um prazer enorme te receber, doutor. Muito obrigada por tudo. Muito bom estar aqui. Obrigada. E para você, fique conosco. Meu muito obrigada. Siga-nos nas redes sociais, no Instagram, @Sintonia com Cláudia Jage. Fique de olho nos próximos episódios. Obrigada.